Olá, hoje é 20 de setembro de 2023. Eu sou o professor Dantiero e este é o 273º podcast do ano de 2023. Esse podcast é uma curiosidade por si só. Ele nasceu do título Diferenças entre um e outro. Vou contar a história. Em uma manhã ímpar, um domingo, 4 italianos se encontravam em um cenário que é tanto peculiar quanto eclético. A mesa está posta: pão, queijo e pasma, estrogonofe. Cada um dos presentes, armados com a verborragia e o estilo argumentativo peculiar típico dos italianos, está pronto para mergulhar os garfos no estrogonofe e um debate que é tão contemporâneo quanto complexo. Surgiu assim como que do nada. É preciso estabelecer as diferenças entre o Google, entre um buscador de internet como o Google e a inteligência artificial. Quais são as diferenças? Dona Dalva capturava as palavras e colocava à nossa frente. Pegava toda a sua argumentação curiosa, como sempre, e colocava a pergunta, sempre relevante e pertinente. Miriam também fazia a mesma, Emanuele, e eu tentava compreender, trabalhar ali como um algodão entre aqueles cristais italianos. Por que é tão diferente? Por que esse cenário se criou? O ecletismo desse almoço serve como um espelho para que cada um de nós tenha consciência do mundo em que vivemos. Um mundo onde as fronteiras desabaram, as fronteiras deixaram de ser físicas, as fronteiras digitais desapareceram, estão cada vez mais difusas e nós ávidos por conhecimento. Qual é a diferença? Como é que eu uso, não uso? Vou tampar a câmera do meu telefone, do meu computador, quando não estiver em uso? Não tampo? O que isso influencia? Bem, eu quero só dizer para você o seguinte: a culinária russa funciona aqui para nós como um símbolo da complexidade, da diversidade, das fontes de informação que hoje nós acessamos. Enquanto a verborragia italiana representa a necessidade humana de contato, de debater, de analisar, como disse Saint-Exupéry, de compreender as coisas pedacinho, bem explicadinhas, a culinária russa entra para dar complexidade, para mostrar tudo, todo mundo, de todas as ideologias, de todos os países, em qualquer idioma, quer compreender. E aí cada italiano à mesa vai ter uma perspectiva única sobre o tema. Está toda a perspectiva moldada sobre a sua vivência, sobre as suas experiências profissionais e, sem dúvida, pelas várias xícaras de café que consumiu durante a manhã. Essas pessoas vão abordar aspectos como eficácia, coerência, influência, personalização, interatividade, cada um à sua maneira, com certeza com paixão e talvez um toque de teatralidade, aquela teatralidade típica dos italianos. Mas mesmo na mesa, com toda essa diversidade argumentativa, um ponto vai surgir em comum. Estamos, sim, navegando em um território inexplorado, onde até mesmo uma simples busca na internet pode se transformar em uma jornada de descobertas intelectuais e emocionais, com debates calorosos durante um almoço. Pensa, nós envolvidos nessa conversa, nem sabemos como foi o fio condutor, mas nós sabemos que ele existiu e foi uma questão simples, baseada na necessidade humana
de analisar, debater, compreender, entender. Ponto. Ao encerrar esse almoço, é evidente que ficou várias pontas sem nó. E eu, humildemente, me coloco à disposição para tentar colocar os nós, um ligado ao outro, relevante, pertinente, e trazer para nós o melhor que eu posso dar em termos de estabelecer. Agora já não é mais as diferenças entre uns e outros. Agora é estabelecer as diferenças entre um buscador de navegador de internet, como o Google, e uma inteligência artificial no estilo ChatGPT. E aqui eu vou dissertar para você, quem sabe, ao final, depois de saborear esse prato novo, as pessoas se lembrem que essas tecnologias estão no valor real no qual elas podem ser aplicadas e não naquilo que é individualizado. Eu quero fornecer aqui, logo de entrada, uma primeira proposta e explicar exatamente a proposta filosófica do Google, que é o nosso buscador, tema desse podcast. O Google tem como objetivo fornecer respostas rápidas, diretas. Você pergunta, por exemplo, qual é a capital da França? O Google vai dizer Paris, ponto. Por outro lado, o ChatGPT vai dizer assim: a resposta é: a capital da França é Paris, uma cidade conhecida por sua gastronomia, por sua história e sua cultura, inclusive em busca da liberdade, da fraternidade. Pensa você, há uma diferença na resposta. O Google vai apresentar possivelmente uma lista de links com trechos relacionados à pergunta original. Já o ChatGPT não. Ele vai fornecer a resposta em um contexto contínuo, mais ou menos provocativo, para que quem perguntou continue interagindo e pergunte mais, como por exemplo, qual é a variedade gastronômica de Paris? E aí essa interação flui como numa conversa entre humanos. Há uma diferença significativa. Captou a diferença? Um responde laconicamente e o outro responde como nós, italianos, já vai viajando, mostrando tudo o que é possível mostrar. O Google fornece uma variedade de links para você pesquisar. Por exemplo, se você pesquisar como fazer café, o Google vai apresentar um monte de receita e um monte de métodos. Já o ChatGPT não. Ele vai fornecer uma resposta detalhada num único fluxo, como um guia para você fazer café. Possivelmente ele dirá: se o café for coado no coador de pano é assim. E dessa maneira você fica com espaço para perguntar: e se eu não tiver coador de pano, como é que eu faço? Se eu não tiver cápsula? E assim você interage com a inteligência de maneira que ela vá criando com você uma interação num fluxo direcionado para a solução e a resposta mais próxima daquilo que um humano forneceria. O Google usa o histórico de pesquisa. Aqui é importante. O Google usa o histórico de pesquisa e todos os outros dados para ele fazer aflorar o resultado da pesquisa, para ele apontar primeiro de acordo com a demanda que aconteceu anteriormente. Já o ChatGPT não. Ele não usa o histórico, a influência da popularidade. Ele usa aquilo para o qual ele foi programado. Aquilo que nós falamos de algoritmos é aquilo que ele foi programado, aquilo que ele foi, vamos dizer assim, treinado. A interatividade com o Google é unidirecional, vai só numa direção. Já com o chat ela vai multidirecionalmente, no mínimo bidirecional.
Percebe como é que faz? Essa é uma diferença fundamental. Além do que, o Google não consegue fazer hoje manipulação de imagens. O máximo que ele consegue fazer é dizer, dar a origem daquela imagem. Já o ChatGPT não. Nas versões mais avançadas, ele tem capacidade de trabalhar com multimídia, incluir retoques em fotos e imagens. Pensa que isso não é o que o Google fornece. O Google fornece, por exemplo, realizar tarefas semelhantes? Não. Tarefas diferentes para localizar de onde foi feita aquela imagem e assim sucessivamente. Tudo que também o ChatGPT faz. Enquanto o Google pode traduzir idiomas, o ChatGPT pode sofisticar. Ele pode traduzir, decodificar conceitos diferentes, domínios de conhecimentos diferentes. Ele pode pegar, por exemplo, um conceito acadêmico e decodificá-lo para uma linguagem mais leiga. Ele pode fazer análises aprofundadas de sentimentos em textos, em obras literárias, em livros, pode discutir temas, personagens e até mesmo o conceito histórico. O Google vai te fornecer uma série de links a esse respeito. O ChatGPT pode receber uma série de dados e fornecer uma interpretação textual, algo que vai além dos limites da pesquisa. Por exemplo, ao discutir uma tabela de dados sobre tendências observadas, sobre o clima, sobre a movimentação da crosta terrestre, ele pode mostrar onde esses dados e como esses dados podem ser interpretados. Bem, eu quero chegar para respeitar o limite combinado com cada uma das pessoas. Eu posso voltar em outro momento. O que eu quero dizer é que a diferença entre o Google e o ChatGPT é a mesma diferença que existe entre o raio e o trovão. Um abraço e até o próximo podcast.